Olá, amigos. Você, da Folha dos Concursos, que está nos assistindo agora, nós estamos no Complexo Educacional Renato Saraiva de Cursos Online. Nós estamos aqui e eu sou o Tenente Coronel Moura, eu sou especialista em legislação e direito de trânsito. Nós vamos trabalhar o conteúdo de legislação de trânsito que foi exigido no edital para o concurso da Guarda Municipal 2014, cuja banca é o IPAD. E aí, 20 alterações foram trazidas à Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Percebendo a possibilidade de algumas questões serem formuladas em cima dessas 20 alterações no Código, eu preparei algumas questões para os senhores. E aí, bem devagar, caminhando nessa legislação de trânsito brasileira, nós vamos fazer questionamentos, responder e tirar as dúvidas dos senhores, ok? Vamos às questões. Primeira questão, coloque certo ou errado. O Ministério da Saúde compõe o CONTRAN? Aqui comigo, meus alunos. Primeira coisa, para você que está estudando, tem que estar com o material atualizado. E aí, uma das alterações sofridas no Código de Trânsito Brasileiro foi a Lei 11.705, a primeira lei seca considerada, porque temos a segunda. E a primeira lei seca não alterou somente a parte de embriaguez ao volante, não. Ela alterou 8 artigos do Código de Trânsito, sendo 4 artigos na parte administrativa e 4 na parte criminal. Na parte administrativa, alterou o artigo 10 do Código de Trânsito, certo? Alterou justamente os componentes do CONTRAN. E aí, se os senhores perceberem, antes da Lei 11.705, o Ministério da Saúde não fazia parte do CONTRAN. E agora, por força dessa alteração trazida pela Lei 11.705, ao Código de Trânsito Brasileiro, ao capítulo que trata o capítulo 2 do Código do Sistema Nacional de Trânsito, o artigo 10, sim. E aí, qual é a resposta para você que está nos assistindo agora? Vamos à pergunta. O Ministério da Saúde compõe o CONTRAN? A resposta correta é sim. Aqui comigo, meus amigos. Sim, porque houve uma alteração justamente neste artigo 10. Vamos à segunda questão. É competência do DENATRAN designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, junta especial de saúde para examinar candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores? Meus amigos, o DENATRAN e o CONTRAN. O CONTRAN é órgão máximo normativo de trânsito da União. Que normas ele baixa? A norma ou as normas são as resoluções. E o DENATRAN? O DENATRAN é um órgão executivo de trânsito. Nesse caso aqui, nós estamos tratando não de competência do DENATRAN, estamos tratando de competência do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. E aí vamos à resposta. Vamos ao slide. A questão está errada. Não compete, aqui comigo, você que está nos assistindo agora, não compete ao DENATRAN colocar ou designar uma junta. O cidadão que é portador de uma deficiência física, ele foi reprovado no exame prático lá do DETRAN. E aí, quem vai designar essa junta? Ele pode recorrer da decisão. Quem vai designar essa junta é justamente o Conselho Estadual de Trânsito. E no Distrito Federal, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, o CONTRANDIF. Fiquem atentos. Vamos adiante. Questão interessante da Lei 9.602, que alterou o Código de Trânsito. A autorização para o transporte de passageiros e veículos de carga ou misto poderá exceder a 12 meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros. Meus amigos, aqui comigo, essa Lei 9.602 alterou o Código de Trânsito um dia antes que o Código de Trânsito entrasse em vigor. E uma das alterações foi justamente no parágrafo único do artigo 108 do Código, que trata justamente do que nós conhecemos aqui no Nordeste, o pau de arara. Qual é o prazo que o gestor público tem para criar a linha regular? Por exemplo, entre Cabrobó e Salgueiro, essa linha constante de ônibus, 12 meses. Essa alteração foi mais uma trazida ao Código de Trânsito. Então, qual a resposta correta para a terceira questão? A resposta, ela está, veja aí, errada. Quando eu digo poderá exceder a 12 meses, não poderá exceder. Aqui comigo, o prazo é 12 meses, que está lá no parágrafo único. Não cabe a ele, gestor público, exceder esse prazo. Ah, mas fica... A gente sempre vê, Moura, as Toyota passando aí nas rodovias, esses caminhões, porque ficam renovando, até acontecer um acidente. E aí, as pessoas, depois que esse acidente acontece, eles ficam, vem o clamor público para questionar o transporte de pessoas em pau de arara. Vamos adiante. Quarta questão. É proibida a aposição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na forma da regulamentação do CONTRAN. Meus amigos, há uma resolução do CONTRAN que trata da aposição de películas nos vidros dos veículos. Resolução 254.
no para-brisa, você pode colocar uma película e a transmissão de luminosidade 75%. No vidro que compromete a dirigibilidade, que você através dele olha para fazer uma manobra, 70%. No vidro traseiro, no vidro posterior e no vidro traseiro, porque o veículo não tem para-brisa traseiro, porque o carro não anda de ré, a não ser para fazer pequenas manobras, que é justamente a baliza. O veículo tem para-brisa e vidro traseiro, cuidado na prova. Então, no vidro posterior e no vidro traseiro, 28%. Isto aí é uma resolução do CONTRAN que eu vejo probabilidade de questões na prova. Então, qual a resposta correta por esta lei 9.602? A resposta está certa. Você não pode colocar inscrições, películas refletivas ou não. Meus amigos, em hipótese alguma, película refletiva em vidros dos veículos. Ok? Fiquem atentos, você do blog dos concursos. Vamos adiante. Questão do CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentem cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas e pelo DAC dos exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Dos exames? Veja, o pessoal que trabalha nas aeronaves, os tripulantes, eles realizam exames muito mais rígidos e com maior periodicidade do que você, condutor. Porque você, condutor, renova esses exames a cada 5 anos, constantemente, até 65 anos. Passando disso, de 3 em 3. Poderá renovar esses exames com prazo menor se o médico que lhe examinou constatar em você uma doença, certo? Uma anomalia que progrida com o tempo e que comprometa a segurança no trânsito. Vou dar um exemplo, a própria catarata, o mal de Parkinson, o Alzheimer. Então esses prazos de 5 e 3 anos podem ser diminuídos por laudo médico desse médico perito examinador de trânsito. No caso desses tripulantes, eles poderão ser dispensados de todos os exames. Moura, quais são os exames? Vocês vão assistir, vocês vão ver no caso, vão ler, marquem lá, você do blog do concurso, o artigo 147. Os exames, primeiro, o exame que é a prova que você faz, que é a prova eletrônica. Depois, o exame que você faz perante um médico, perito examinador de trânsito, para ver a questão física, a sua questão própria, como você está para conduzir o veículo, a parte motora. Depois, você é submetido ao exame psicológico para ver os distúrbios da personalidade no trânsito. E, por último, a prova prática. São 4 exames. Mas qual exame poderá ser dispensado com relação a essas pessoas? Todos os exames? Vejam aí o artigo 148, parágrafo 5º do Código. A questão está errada. Por quê, meus amigos? Aqui comigo. Eles, tripulantes de aeronave, não serão dispensados de todos os exames, não. Só do exame de aptidão física e mental. Ele é obrigado a fazer a prova no Detran, ele é obrigado a fazer o exame psicológico e a prova prática. Porque ele voa no avião, mas vai conduzir um veículo automotor, ou, no caso, uma bicicleta, um veículo automotor de 4 rodas. Fiquem atentos, questão boa. Vamos adiante. Sexta questão que eu preparei para vocês do blog do concurso. Ao aprendiz, será conferida uma autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após a aprovação dos exames de aptidão físico, mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito. Onde vocês vão encontrar essa questão que eu formulei? No parágrafo único do artigo 155. Meus amigos, o candidato à habilitação agora, ele vai ao Detran, ele completou 18 anos. Pelo artigo 144, ele tem que ser imputável. E a imputabilidade, a responsabilidade em nosso país, civil e criminal, ou criminal, inicia aos 18 anos. Primeira exigência do Código de Trânsito. Depois, saber ler e escrever. E quando for ao Detran, para dar abertura ao seu processo para habilitação, apresentar o documento de identidade ou equivalente. No caso, um passaporte, uma carteira de trabalho. E aí você abre o processo. Pela resolução 168 do CONTRAN, ela trouxe outra exigência, que é a apresentação do CPF. Depois disso, você abrir o processo, você vai tirar a foto digitalizada agora, fazer a biometria e você vai escolher onde a clínica você vai submeter primeiro ao exame com um médico perito examinador de trânsito e depois por um psicólogo perito examinador de trânsito. E aí depois você vai para o Centro de Formação do Condutor, as autoescolas, 45 horas aulas teóricas, 20 práticas. E aí, em uma semana você vai ter aula de legislação de trânsito, primeiro socorro, meio ambiente, mecânica e cidadania. No caso, após isso, você fará a prova, no caso eletrônica, 30 questões. Em sendo aprovado, o diretor do Detran vai expedir para você um documento. Que documento? A LADV. Este documento, a licença de aprendizagem de direção veicular, é um documento que o aprendiz receberá dizendo, olha, eu posso agora ter aula prática aqui nessa autoescola. E você vai apresentar. E você terá aula prática sendo formado por um instrutor de trânsito,
que fez um curso no SESC e Senat, o curso de instrutor de trânsito. E aí você deverá estar portando esta LADV junto com a sua carteira de identidade. Então, você receberá sim. E essa LADV só vale no estado em que você recebeu, daquela autoridade de trânsito. Vamos à resposta. Resposta correta, letra C, perfeito. Ok, meus amigos? Mais uma questão. 7ª questão. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionado ao prazo de vigência do exame psicológico? Vem, aqui comigo. Validade de carteira. Eu uso óculos. Meus exames perderam a validade hoje. Minha carteira está vencida? Negativo. Muito cuidado, você do blog dos concursos. Validade de carteira e vencimento de carteira. Meus exames perderam a validade hoje. Minha carteira ainda tem 30 dias. Eu podendo conduzir veículos automotores nas vias terrestres do nosso país, sem que aquele documento esteja o quê? Vencido. Após o 30º dia, aí sim, eu vou cometer a infração do artigo 62, inciso 5 do Código, que é uma infração gravíssima. Então, o que diz aqui? Esse prazo de validade está condicionado à vigência do exame psicológico? Não. Está condicionado à validade da sua carteira aos exames que você realizou. E os exames serão realizados, como eu disse, de 5 em 5 anos e de 3 em 3 anos. Chama a atenção, para você que está nos estudando agora, para essas alterações no Código de Trânsito. E aí, digo, como dica também, você estudar o capítulo 3 do Código Nacional de Trânsito, que trata das normas gerais de circulação e conduta. O capítulo que trata do mototáxi e motrofrete, que tem muito a ver com o município agora. Capítulo de transporte escolar, está muito em moda também. O capítulo 14, que trata da habilitação. O capítulo que trata das medidas administrativas, o 16, e o 15, que trata das penalidades de trânsito. Chamo a atenção justamente para aquelas infrações, para aqueles artigos que dizem respeito diretamente a atribuições do município. Por quê? Porque é um concurso municipal. Ele vai focar justamente na atividade fim do município, no artigo 24, nas competências do órgão municipal de trânsito. Então você do blog dos concursos que está nos assistindo agora, no caso, estudem estas dicas que passamos, resolvam as questões, pegue o material atualizado e aí sim, você fará essa prova com segurança, vai acertar as 10 questões e certamente você estará dentro dos aprovados para o efetivo da Guarda Municipal da Prefeitura da cidade do Recife no concurso 2014. Eu sou o Tenente Coronel Moura, professor de Legislação em Direito e Trânsito, e agradeço a você que está nos assistindo no blog dos concursos, aqui diretamente do Complexo Educacional Renato Saraiva. Até breve.